Bom dia, bom dia. Se você tá vendo isso aqui de dia, bom dia. Se você vai ver de noite, boa noite, boa tarde. Não sei que horas você vai nos assistir, mas seja muito bem-vindo a mais um novo projeto que o Senhor coloca no meu coração para trazer um pouquinho e compartilhar momentos de devocional com todos os meus amigos. E claro, é uma expectativa no meu coração de que todos vocês estejam presentes nesse decorrer de um ano, porque o que o Senhor ministrou para minha vida, para que hoje pudesse trazer isso para vocês, foi um projeto de um devocional para casal, como a gente já tinha comentado, né? Devocionais para casal, para casais, e vai ser de um ano, um vídeo por ano. Esse vídeo talvez fique um pouquinho mais extenso, porque eu vou explicar rapidinho como vai ser, tá? Mas antes eu vou me apresentar. Eu sou Isalice Beleza, aquela que vocês já escutam lá no devocional, lá no Spotify, dizendo bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, seja bem-vindo. E vocês, meus irmãos, também sejam muito bem-vindos. E adquiram mais um hábito, né? De ter esse momento com o Senhor. Esse projeto vai funcionar assim. Neste livro de devocional, que eu vou acompanhando ele, eu não conhecia, tá? Eu vi pela internet e adquiri, porque o Senhor colocou realmente no meu coração esse projeto de fazer um devocional para casamento, para casais, mas não vai ser só para quem é casado, tá? Por que, Isa? Algumas pessoas vieram perguntar, Isa, eu não sou casada, eu posso ouvir, posso fazer? Deve, sabe por quê? Porque de qualquer forma é um tratado de relacionamento. Casamento é um relacionamento, né? Mas nós estamos lidando com outros tipos de relacionamento no nosso dia a dia. Então é para você que tem relacionamento com alguém, então você vai ter com seus filhos, com mãe, com pai, com irmãos, com amigos, né, com funcionários. Então é para todo aquele que ainda não casou, que vai casar e precisa ser tratado pelo Senhor, né? Imagina você iniciar um casamento, um relacionamento já tratado pelo Senhor, de dizer assim, vai ser o melhor momento, né, que eu posso ter com alguém. Pois é, então já entra, né, com esse tratamento, com essa mudança, porque eu acredito muito que nós não conseguimos mudar ninguém, né? A gente só consegue mudar nós mesmos. E quando nós mudamos nós mesmos, a gente muda as pessoas à nossa volta. E é dessa maneira que a gente realmente começa a seguir esses crescimento, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento. Então vamos embora. Te convido a estar comigo em um vídeo por semana, tá? Cada semana vai vir um tema, porque o livro tá com temas. Então esse primeiro é sobre aceitação. Prometo fazer vídeos mais curtinhos, mas fica conosco. Compartilha para aquela pessoa que você sabe que precisa urgente de uma transformação no seu pilar conjugal, ou aquela pessoa que está esperando no Senhor alguém que pode já começar a se cuidar. Então compartilha esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ajudar a edificar a vida de alguém, alguma família, algum casal, tá bom? Essa primeira semana nós vamos falar sobre aceitação. O tema aceitação nos leva a entender tudo que o Senhor nos aceita, e seria meio que injusto nós não aceitarmos o nosso cônjuge, tá? Falando de cônjuge aqui, tá? Mas você leva para o seu relacionamento que você vai pensar aí. Mas ele primeiro traz, eu vou trazer como tópicos, tá? E o primeiro tópico ele traz lá em Romanos 15, versículo 7, diz assim, ó: portanto, aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. A partir do momento que nós aprendemos que devemos aceitar uns aos outros, porque Cristo nos aceitou, algumas coisas precisam mudar, né? E essa mudança vem primeiro do entender a palavra. Mas antes de começar aqui, antes que eu esqueça, deixa eu pedir, claro que não pode ser sem Ele. Senhor, vem cá, Espírito Santo de Deus, nos conduz, me conduz e conduz a cada irmão que aqui vai estar ouvindo, Pai. Que seja o Senhor ministrando em cada coração, em cada lar, em cada família, em cada casamento, Pai. Que o Senhor esteja direcionando esse projeto para as pessoas que o Senhor sabe que está precisando. Ministra na minha vida, cuida do meu casamento,
Me ajuda a ser um pouco melhor para o meu esposo. E que mude o meu coração. Muda a mim, Pai. Que eu creio que através da Tua palavra, casamentos serão restaurados. Meu casamento será fortalecido no Senhor. E as mudanças acontecerão aqui. Eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, nos conduz e vamos embora. Então, voltando para a palavra, aqui em Romanos, quando diz a questão de nós aceitarmos, entendendo que se Cristo nos aceitou, quem somos nós para não aceitar o nosso cônjuge como ele é? Claro que a gente vai dizer, mas Isa, mudou, não era como era no princípio. Você é a mesma pessoa que você era no princípio do seu casamento, no início do seu casamento, ou você mudou? Quando a gente entende que Jesus, ele nos ama e não vê o nosso pecado, ele não vê o nosso erro, ele não julga, ele não aponta, quem somos nós para apontar e julgar o nosso cônjuge? Será que você vem fazendo isso com frequência ao seu cônjuge, ou às pessoas que você vem se relacionando? Aos seus amigos, aos seus parentes? Mas será que você tem apontado muito os erros e os defeitos dele? Então, de verdade, o que a gente precisa aprender todos os dias é olhar para o nosso cônjuge e ver além dos defeitos dele. Porque defeito todos nós temos. Você tem defeito, eu tenho defeito. Mas a gente precisa olhar para essa pessoa que você decidiu conviver para o resto da sua vida, até que a morte os separe. Como eu falo pro meu esposo, né? Se quer se separar de mim, vai ter que um dos dois morrer, porque vai ser eternamente daqui para frente com o Senhor amarrando essa corda, né? Essa trança, né? Mais forte do que nunca. Então é para sempre. Então, a partir do momento que eu entendo que os meus defeitos são muito pequenos diante do valor que Deus vê em mim, eu também vejo isso no meu esposo. Então, para de ficar vendo os defeitos. Foca nas qualidades. Eu tenho certeza que quando você decidiu casar com ele, quando você conheceu com seu esposo ou com sua esposa, você via mais qualidades do que defeitos. Porque depois da convivência passou a mudar. Você vê mais os defeitos do que as qualidades, né? E entendendo que essa mudança, só para o próximo ponto, tá? Entendendo que essa mudança a gente só encontra esse verdadeiro valor depois que a gente aprende que todos são imperfeitos. Você é imperfeita, eu sou imperfeita, nosso esposo, suas esposas são imperfeitas. Perfeito só tem um, só ele mesmo que é perfeito, só o Senhor é perfeito. Então, se todos são imperfeitos, todos vão errar, todos têm falhas, né? Tem algo para mudar, para melhorar. E quando a gente tem essa certeza, algumas coisas precisam acontecer à nossa volta, né? Próximo ponto é entender lá em Hebreus, Hebreus capítulo 10, no versículo 14, porque diz que porque a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Sabe quando a gente deve pensar assim? O Senhor, quando olha pra gente, ele não fica ticando assim, sabe? Errou, acertou. Grifa, marca. Sabe quando a gente fica pensando assim, então, quando acontecer de chegar lá no céu, o Senhor vai estar aquele telão na nossa frente, olha, você fez isso, você fez aquilo, você fez... O Senhor não fica marcando, até mesmo porque ele diz que quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, ele lança fora todo o nosso erro, ele esquece do que passou. E é uma nova história. Por que nós vamos ficar ticando cada erro, cada falha dos nossos cônjuges? Do teu marido, você é daquele que faz, mas você falou isso aqui ontem. Eu sei porque a gente é falho, a gente termina lembrando, a gente termina pensando, e o inimigo vem e coloca realmente na nossa cabeça de que, olha, mas ele falou isso de você, ele fez isso com você, olha, mas ela só te critica, ela fica falando, ela é chata, e você vai ficar trazendo isso e remoendo. Mas quando ela disse isso, quando ela falou isso, quando ela fez isso com você, ele vai querer apontar, ele vai querer te colocar para que você
venha novamente trazendo essa dor. Mas a gente precisa entender que o Senhor, ele aperfeiçoou como oferta, né? E todos nós somos santificados nele, desde que estejamos buscando essa santificação. Nós buscamos uma nova história. Não precisa ficar remoendo o que passou. Não precisa ficar olhando para trás e vendo os erros, as falhas. Se você decidiu perdoar, se você decidiu fazer dar certo, é daqui para frente, né? Passa a buscar santificação, né? Próximo ponto é que nós... Sabe quando o Senhor, na passagem lá em Zaqueu, ele diz, em Lucas 19, versículo 15, ele diz: Zaqueu, desce que quero estar, né? Me convém ficar na tua casa, me convém cear na tua casa, me convém jantar. O Senhor queria estar com Zaqueu. Zaqueu que era todo errado, cheio de defeito, cheio de falha, imperfeito, que ninguém queria por perto, mas o Senhor quis estar. Agora imagina a cena. Você acha que naquele momento que estava na ceia, na casa de Zaqueu, Jesus em algum momento ficou julgando, criticando, ou, uma coisa que me tocou muito forte, Jesus ficou tentando convencer Zaqueu alguma coisa com a palavra? Diz: olha, mas é porque tem na escritura isso, isso e isso, Zaqueu. Você está fazendo errado. Zaqueu, não vai por esse caminho. Jesus não fez isso. Jesus apenas acolheu. Ele esteve ali presente e ele salvou a família. Ele trouxe salvação. Por que nós vamos ficar julgando, criticando, querendo evangelizar da nossa forma, querendo, eu vou dizer, né, ministrar a palavra para o nosso cônjuge, quando muitas vezes você não está vivendo a palavra? E eu sempre gosto muito de pensar, mais forte do que você ministrar, você ensinar, é você viver a palavra. Porque quando você vive, a sua vida por si só ministra na vida do outro. Os seus frutos falam por você. Os seus frutos revelarão o evangelho que está em você, a mudança de Deus em você. Então não precisa você estar apontando o erro, não precisa você estar querendo consertar ele, não precisa você querer evangelizar, porque quem vai convencer, quem vai fazer tudo isso é o Espírito Santo. Agora, o que vai ajudar o Espírito Santo é você mudar você. É você mudar as suas atitudes com o teu cônjuge. E eu digo isso mesmo, que isso não é nada fácil. Porque o mundo nos ensina a fazer tudo o contrário. O mundo vai nos ensinar a dizer que a gente tem que tentar ensinar com as nossas palavras, ensinar na força do braço da gente, né? De alguma forma querer mudar o outro. Mas não é bem por aí que o Senhor nos ensina, né? Próximo ponto. Quando nós entendemos que ao aceitar o nosso marido, a palavra lá em Mateus, capítulo 10, versículo 40, diz assim, ó: quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Isso o próprio Jesus está dizendo. Se alguém te receber, vai receber a Jesus. Porque quem recebe a Jesus, recebe o próprio Senhor. Você tem recebido o teu cônjuge, você tem recebido de coração, com todas as falhas, com todos os erros, você tem feito o teu cônjuge pertencente à tua vida, ou você tem excluído ele? Você tem deixado ele longe dos teus planos, você tem deixado ele de fora dos teus planos, ele ou ela, né? Tua esposa. Você tem deixado ela de fora dos teus planos, ou você tem acolhido, tem recebido, tem dito: seja bem-vindo à minha vida, essa vida é nossa, não é só minha. Porque existe ainda alguns casamentos que muitos dos cônjuges separam. Ó, isso aqui é só comigo, isso aqui é meu, isso aqui é seu, isso aqui não se comunica, eu vou por aqui, você vai por ali. E não é bem por aí que vai funcionar. Porque se nós somos uma só carne, pertencemos a uma família, nós construímos uma família, e isso precisa ser comunicado em ações e em palavras. Então, se você recebeu Jesus, quem te receber, recebe a Jesus, porque Jesus, o próprio, já está pertencendo a todo o teu ser. E se você não recebeu o teu esposo, é como se você não estivesse recebendo Jesus. Porque se Jesus está nele, na tua esposa, então recebe.
traz ele para pertencer à sua vida, tá? Próximo ponto. O quanto nós temos entendido. Sabe essa pessoa que você tá? O teu cônjuge, tua esposa, o teu marido? Ela foi criada de uma forma, educada de uma maneira, em uma família diferente da tua. São princípios e valores que provavelmente possam não ter sido os mesmos em algum momento. Eu gosto muito de ver pelo meu lado, assim, eu e meu esposo, as famílias são bem diferentes. A minha é espalhafatosa, a do meu esposo super conservadora, mais reservada, mas se encaixa. Mas eu preciso entender o porquê de que meu esposo age dessa maneira e ele entendeu o porquê eu ajo dessa maneira. Porque foi como nós aprendemos, foi como nós fomos criados. Mas a partir do momento que eu sei o porquê que ele é desse jeito, eu passo a respeitá-lo como ele é, aceitando quem ele é e entendendo que foi porque foi o que ele viveu, foi o que ele foi criado, né? Da mesma forma, se eu vou ver isso nele, com o tempo ele também vai perceber isso em mim. Então diz lá em Mateus, em Mateus, capítulo 7, versículo 3, esse é fortíssimo. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Porque às vezes a gente fica realmente olhando os defeitos, os erros, as falhas do nosso cônjuge. Mas e as nossas? E as suas? E os seus? E a trave que está no teu olho? E as coisas que você faz que talvez para ele não esteja agradando também? Então é melhor nós tirarmos as traves dos nossos olhos do que nós fazemos, né? Eu não digo nem para ficar olhando o cisco do outro, né? Que é melhor que nem veja, porque cada um vai ter os seus erros e falhas, a gente não está aqui para apontar. Mas eu gosto muito da palavra respeitar. Respeitar e dizer assim, eu tô aqui para te amar, independente de quem você é, independente do que você faça. Eu vou amar. Eu gosto muito de usar a frase nos treinamentos, eu sempre falo para as meninas assim, na dúvida, ama. Isa, mas tá muito chato. Ama. Isa, ele tá me dando um trabalho. Ama. Isa, mas ela só reclama. Ama. Na dúvida, ama. Principalmente porque se você tá com essa pessoa, foi porque o Senhor permitiu que você estivesse com ela. Foi uma escolha sua e de Deus para que vocês estivessem juntos. Por que vai reclamar agora? Então, na dúvida, ama essa pessoa, né? E o próximo passo é exatamente o quanto você tem se dedicado a amar essa pessoa que você escolheu para estar com você na sua vida, para construir uma história, e o quanto você tem decidido todos os dias amar independente das circunstâncias. Amar quem ele é, por quem ele é e principalmente por quem Jesus vê nele o que ele é. E não pelo que os teus olhos veem, mas pelo que o Senhor vê. Essa é uma grande chave. Quando nós olharmos para o nosso cônjuge todos os dias e tentar olhar nele o que Jesus vê nele, não o que eu vejo. Talvez eu vá ver as falhas. Talvez eu vá ver aquilo que para mim não esteja me fazendo bem. Mas se eu olhar com o olhar de Jesus para essa pessoa e aquele amar ao próximo que ele nos ensina tanto, fica mais fácil de fazermos todos os dias. E esse amor derramando nas nossas vidas, dentro de um relacionamento, aceitando nas suas diferenças, aceitando nas suas, vou dizer, nas suas loucuras diárias, porque a gente tem as nossas loucuras diárias, né? Principalmente mulheres têm seus momentos de TPM, de altos e baixos, então imagina o quanto você também, mulher, não é uma criatura difícil e muitas vezes difícil de ser entendida, porque os hormônios às vezes gritam. Pois é. Vamos sempre nos colocar no lugar do outro. Colocar a empatia em prática. E, principalmente, decida amar. E que o Senhor nos ajude, né? Ficamos nessa semana com o tema aceitação. E que faça sentido para você, que ajude e comece a ajudar. Esse é o primeiro de muitos que virão. E que o Senhor nos conduza aos próximos. Eu não sei como será daqui até o final do ano. Eu sei que não terminaremos da mesma forma que estamos começando. Amém? Então, faz uma oração aí, bem quietinha contigo. Se possível, assiste com o teu cônjuge. Pede perdão. Olha para ele e diz, vamos fazer dar certo?
Vamos comigo nessa? Topa? Chama teu esposo, tua esposa. Vamos junto. Vamos fazer nossa família dar certo. Em nome de Jesus. Então, Senhor, eu quero te pedir, Pai, mais uma vez. Abençoa esse projeto, mas principalmente, alcança, Pai. Alcança as famílias que precisam ser restauradas. Que essa palavra chegue nos corações de cada um que o Senhor direcionará. Mas principalmente, que teu Espírito Santo conduza, queime em cada vida, em cada coração, para que a mudança aconteça de uma forma ou de outra, Pai. Seja através da esposa, através do esposo, mas que essas famílias que serão ministradas pelo Senhor não sejam mais as mesmas. Sejam famílias exemplo. Sejam famílias que dêem frutos vindo diretamente do Senhor. Eu te agradeço, Pai, e te peço, nos acompanha em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus quiser.